Beleza? Boa tarde, gente. Tivemos aí os imprevistos, aí uns problemas técnicos. Normalmente sempre acontece, né? Planos de saúde para empresas. Sou front-end sênior também, eu já tenho aí quase uns 7, 8 anos aí na carreira de desenvolvedor. Sou fundador de uma comunidade de tecnologia que se chama Unicorn Tech. Então a gente sempre está fazendo alguns eventos online ou até mesmo presencial. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, então normalmente os eventos são lá em São Paulo presencial e algumas vezes a gente consegue algum polo em alguns outros estados com algum representante da Unicorn e a gente consegue tocar esses eventos, tá? Crio conteúdos aí desde 2014, então tenho alguns artigos, tenho contribuição na Mozilla, tenho bastante conteúdo sobre front-end e back-end também, tá? Então, dando continuidade aqui, referente à questão de micro front-ends, né? Vamos entender primeiro o que é um monolito, para poder falar de micro front-end. Isso aqui é um monolito, é algo sólido, é algo que está tudo contido num lugar só. Esse monolito aqui, é interessante a história dele, porque ele é um monolito que apareceu na Romênia, e tem várias histórias sobre esse monolito ter aparecido, mas ninguém sabe como que ele apareceu. Da noite para o dia, apareceu aí esse mini obelisco lá na Romênia. Bom, referente, o que tem a ver com micro front-end isso? Bom, se a gente entender o micro front-end, vamos ter um exemplo primeiro. Basicamente, aqui a gente tem três formas da gente manipular um sistema, né? A gente tem ali uma interação que o usuário faz o cadastro. A gente também tem um ambiente que ele faz pagamentos recorrentes. Vamos lá, uma assinatura, por exemplo, ele pode fazer uma assinatura. E também tem um dashboard de cursos, onde essa pessoa que faz a assinatura tem acesso a esses cursos. Beleza? Então, vamos mentalizar esses três ambientes aqui, que normalmente a gente tem num projeto que a gente criou e a gente simplesmente segue o fluxo. Cadastrou, pagou, acessou o curso. Beleza? Dando continuidade, aqui o que a gente tem? Voltando aqui. A gente tem aqui um serviço A e serviço B. Exemplo, esses serviços aqui, basicamente seria o quê? Nossos back-ends. A gente ali tem dois back-end e a gente tem um monolito front-end, que é basicamente um único sistema operacional, o sistema operacional, pode ser web, que ele faz o quê? Ele faz aquelas operações, o cadastro, o pagamento e o acesso aos cursos. Beleza? O que isso tem a ver de micro front-end? Qual que é os malefícios do monolito? A gente tem ali o único projeto. Na verdade, isso aqui é um benefício, né? A gente tem um único projeto, a gente tem um time e a gente sabe onde estão as coisas ali dentro. A gente tem a facilidade de começar esse projeto. Então, quando a gente está começando ali um projeto com um monolito, a gente tem ali o projeto, raiz ali, então a gente consegue começar. E a gente tem ali um CI/CD para deploy. Então, toda aquela esteira que a gente passa ali como desenvolvedor, que é a esteira onde você está lá desenvolvendo, você sobe para o ambiente para validar, você sobe ali também para o QA, testar, você passa ali pelo PO, e aí está em prod, está tudo aprovado, está em prod. Então, a gente só tem um ambiente para isso. Beleza. Qual que é a desvantagem? Difícil de refatorar. Então, se você precisar fazer manutenção nesse código, você vai ter que mexer em vários lugares ao mesmo tempo, dependendo do projeto. Se você tiver que colocar uma stack nova, por exemplo, eu preciso fazer uma integração de e-mail, preciso fazer uma integração do GTM para o Google, você pode ter um pouco de dificuldade para isso. Por quê? Vai ter muitos lugares para você mapear e vai ter muitos lugares para você ter que botar a mão no código, correndo o risco de quebrar outras partes. Por exemplo, eu quero mapear o curso que está sendo mais assistido, mas não necessariamente eu preciso parar o cadastro e eu preciso parar o meio de pagamento. Então, a gente tem que se atentar nisso. O build com mais longo tempo. O que quer dizer isso? Quando a gente vai fazer essa esteira de deploy, você leva um pouco mais de tempo. Por quê? Porque você está rodando o projeto inteiro. Você tem que validar tudo, você tem que testar tudo. Então, você tem aquela esteira de desenvolvimento maior, como consequência. E que é o que entra a partir do deploy com maior tempo. Aí, beleza. A gente tem aqui, eu coloquei um exemplo, que o exemplo a gente tem aqui os dois serviços. Criei aqui um gateway para receber as informações da API e essas informações serem enviadas para onde eu preciso, que seria o nosso front-end aqui. Tá? Então, dividi o meu projeto. Eu tenho ali um front-end A para cadastro, tenho o front-end B para pagamento e o front-end C para dashboard. E ali eu tenho o orquestrador e ali o sistema está mais feliz ali, ele está executando as funcionalidades dele mais tranquila. Mas por que a gente faz isso com o micro front-end?
A gente faz por quê? Porque a gente tem projetos mais independentes com isso, a gente pode usar o framework que quiser, então se a gente tiver um projeto de cadastro que o Vue atende ele, a gente pode fazer ele em Vue. Dashboard, o React tem algumas funcionalidades legais para dashboard. A gente pode usar o React, ou pode usar o Angular, ou qualquer outro framework também. A gente pode ter uma entrega contínua de deploy, por quê? Se eu fizer o deploy ali do dashboard, eu não preciso mexer no pagamento, eu não preciso mexer no cadastro. Então, aquele módulo ali, ele está isolado e corre-se menos risco de quebrar aquela parte. Por quê? Porque a gente não vai tocar nela. Trabalho contínuo em equipe. Então, você pode fracionar a sua equipe sem problema algum. Então, você tem ali uma equipe de 7 devs, de 8 devs, 12 devs. Você quebra essa equipe, você coloca eles responsáveis, cada um por uma parte do projeto, e cada um tem a sua entrega e tem o seu foco de desenvolvimento. Então, você não precisa ficar parando um time inteiro para fazer o deploy, por exemplo, de um dashboard. Então, você pode, sim, fazer entregas contínuas. Sincronização das demandas. Você pode conversar com o time A, falar, ó, você vai entregar isso, mas eu dependo do trampo que você for fazer no dashboard para a gente poder entregar o que a gente precisa entregar no cadastro, por exemplo. Então, você consegue ter umas entregas contínuas e pode conversar com o time como que você vai fazer isso. Você tem a questão da evolução de tecnologia. Você pode fazer o projeto escalar mais ainda, a questão de performance, por exemplo, em cima disso, com toda a tranquilidade, porque você não vai impactar outras áreas. E você tem o código coeso. O que é um código coeso? Você consegue ler e consegue entender o que está acontecendo ali, porque não tem tudo misturado num lugar só. E aí você também tem a divisão de responsabilidades. Que a divisão de responsabilidade, a gente entra no conceito do quê? Do Solid, que é o S, que é o do Single Responsibility. Que é basicamente você segregar cada uma das partes dos projetos para ela, de fato, atuar em cima daquilo que é o propósito dela. Então você ainda entra com o conceito de Solid para deixar tudo mais tranquilo dentro do seu projeto. Esse exemplo, ele é um exemplo bem interessante, que é um exemplo criado pelo Martin Fowler, que ele trabalha na TOGWorks e ele tem vários livros, inclusive um livro de refatoração muito bom, que quem não leu ele, eu recomendo bastante ler ele, porque ele não é um nível tipo, uou, muito sênior, mas você que está começando na área, você vai ter vários insights de coisas que você pode melhorar no seu código. E ele criou o que aqui? Um controle de versão, que é basicamente o que a gente tem, basicamente eu tenho 3 repositórios do Git. Eu tenho ali a esteira de deploy e eu tenho ali a produção. A esteira de deploy é onde a gente faz ali os testes, é onde a gente faz as implementações, a gente trabalha com as features antes dele ir para a produção, que é onde o cliente vai receber o pacote final. Então, a gente consegue trabalhar com isso segregado e cada um deles pode ser, de fato, um projeto diferente. Bom, mas como que isso funciona por baixo dos panos? Basicamente, a gente tem o quê? A gente tem o root, que é o nosso orquestrador, onde ele consegue ter a região que eu tenho ali as minhas aplicações. Eu posso ter essa região de formas diferentes. Eu tenho basicamente o quê? Uma aplicação 1 e aplicação 2, que basicamente eu tenho dentro dele o quê? Um bundle, onde esse bundle ele faz o quê? Ele tem um mapeamento do que está sendo utilizado. 10 minutos? Beleza. Temos 10 minutos aí para explicar passo a passo aí de como que funciona o micro front-end. Beleza. Voltando aqui, eu tenho aqui o root e eu tenho ali o app 1. Se eu fizer o deploy, eu não preciso parar o app 2. O que acontece? O app 1 ele vai subir. Quem está mexendo no app 2 não vai sentir absolutamente nada. É algo que a Netflix também faz. Então, muitas vezes a Netflix ele atualiza várias páginas e o micro front-end deles é muito grande. É cerca de mais de 1000 projetos pelo mundo todo. Então, você não vai sentir, fiz a atualização do meio de pagamento, ninguém mais assiste filme. Tem que subir o pagamento para poder funcionar. Não, basicamente ele funciona dessa forma. Aí a gente tem o quê? Outro tipo de consumo de micro front-end, que é basicamente o quê? A gente tem ali os componentes segregados. Então, eu tenho ali o componente que é compartilhado entre os projetos, que é o nosso header e o nosso footer. Então, eu não preciso ter isso em cada projeto separado. Eu preciso ter isso num único projeto. E isso eu posso ter aonde? Você pode ter no orquestrador. O orquestrador ele vai ter isso dentro dele e você vai ter dentro também quais são os seus micro front-ends. Então, o orquestrador ele vai ser o quê? Ele vai prover para você qual que vai ser a ferramenta que vai ser renderizada e dentro dele você vai ter as ferramentas que vão ser renderizadas também. E esse exemplo também ele é muito bom, que como que ele funciona em single SPA. Basicamente, esse exemplo,
ele tem o quê? Ele tem um carrinho de compras. Nesse carrinho de compras, eu tenho ali a página onde eu tenho o meu carrinho, de fato, eu tenho a descrição do produto e eu tenho a página do produto. Basicamente, eu separei aqui, eu tenho 3 times. Eu tenho o time de checkout. O time de checkout, ele é responsável pelo quê? Pelo pagamento, pelas mensagens de sucesso e também pela cesta de compras, pelo seu carrinho. O time do Inspire, que está aqui no exemplo, ele é responsável pelo quê? Pela home, pela sua vitrine. E a gente tem o time Decide, que é o time de produto, que é onde ele vai mostrar para você quais são as descrições do produto. Você vai setar se o seu caminhãozinho ele vai ser vermelho, se ele vai ser azul, se ele vai ser 4x4 ou não. Então, você divide o seu time e cada um deles é responsável por uma área, tem a sua responsabilidade. Então, trabalhar com Solid aqui, ele é muito bom e ele é muito fácil para você evitar possíveis erros. Porque se a gente não usa micro front-end num projeto desse tamanho, por exemplo, a gente, para fazer um deploy, a gente teria que parar tudo para depois subir tudo de novo. Então, o micro front-end ele acaba ajudando nisso, certo? Eu acredito que o que eu poderia trazer de micro front-ends seria o quê? O Frint, o Single SPA, o Luigi e o Piral. Eu tive algumas experiências com alguns deles, mas a que eu tive mais experiência foi com o Single SPA. O Single SPA, ele é o que tem a documentação mais detalhada, a comunidade dele é muito grande e ele é um dos mais simples de trabalhar. Inclusive, eu precisei para a implementação de um desses projetos na Americanas e eu estava com dúvidas de como que eu ia trabalhar com isso. E eu fui falar diretamente com quem? Com o cara que criou o Single SPA. A gente fez uma call e ele me explicou como que funciona o Single SPA, o que ele atende de fato. E no meu cenário, no meu contexto, ele não estava pronto. Isso há 2 anos atrás. Ele não estava pronto, por quê? Porque o ambiente de deploy que eles prepararam o Single SPA na época, ele era um ambiente de deploy para trabalhar diretamente com a AWS e com o CircleCI. E como a gente não utilizava o CircleCI, que é uma ferramenta para orientação de deploys, a gente utilizava diretamente o GitLab, então não era possível a gente utilizar naquele momento. Aí meio que eu dei um rollback, porque eu testei, eu falei, não, por que realmente não está funcionando? Eu testei da minha máquina, ela funciona. E lá não funcionava. Aí eu cheguei a algumas perguntas antes de fazer um micro front-end. Que as perguntas é o quê? Que opções a gente tem no projeto antes da gente aplicar um micro front-end? A gente pode utilizar o monolito mesmo? Pode. A gente pode utilizar um front-end e um back-end tranquilo? Só isso? Ou um BFF? Pode também. Aí a gente tem o micro front-ends. Por que o micro front-end ele acaba entrando? Aí a gente entra nesse outro ponto aqui, que é o 4º ponto, que estamos sendo honestos referente à questão de usar o micro front-end ou a gente está seguindo o hype do mercado. Então, a gente tem esse ponto para a gente avaliar, junto também com a questão dos desafios do micro front-end. Porque a gente tem, além dos desafios para poder utilizar, que é a questão da infra do time, a gente tem que pensar mudança cultural dentro do seu time, porque você vai ter que mexer no Git Flow do seu time inteiro para você poder aplicar um micro front-end. E se trabalhar em pedaços com código também faz sentido. Tá? Aí a gente entra no afunilando mais ainda. Configuração da Webpack. Se você não utiliza o Webpack no projeto e for utilizar o Single SPA, você vai ter uma dor de cabeça enorme. Por quê? Porque ele é orientado ao Webpack. Você tem um módulo Federation lá, que ele escala qual que vai ser o módulo de JavaScript que vai subir primeiro e qual que vai subir depois. E se você usa o Create React App, que cria tudo automático para você não tem o Webpack lá para você fazer o mapeamento, falar, ó, esse é pagamento, esse é carrinho e esse daqui é dashboard. Então, você acaba tendo muito trabalho. E eu tive um trabalho grande desse, porque eu dei um eject que o React fala para você. Se você der eject, não tem rollback. Deu eject, acabou, você vai ter que começar de novo, ou vai ter que voltar no rollback no Git. Mas se você quiser dar Ctrl Z, não vai funcionar. Então, você tem que pensar bem. Se você já tem um projeto que já está com o Create React App, você tem um pouco de... uma curva, na verdade, um pouco não. Você tem uma curva de aprendizado maior para você poder fazer um micro front-end. Configurar o CI, que ele vai sempre respeitar a versão de cada front-end. Então, cada front-end que subir, você tem que criar uma tag de versão para você poder subir e você fazer sincronia com as tags que já estão ali funcionando das outras partes do projeto.
E também tem que estar atento referente à questão de testes, principalmente end-to-end. Porque se você não testar bem a sua aplicação, na hora de você fazer a integração de cada um desses micro front-end, principalmente para mobile, na parte responsiva, você vai ter uma grande dor de cabeça. E aí vem a questão de UX e responsividade, que é o que eu disse que vai ter grande dor de cabeça. Por quê? Se você não pensar no design system para esses 3 projetos, você vai replicar código nos 3 projetos, no que algo você poderia ter uma biblioteca para você reaproveitar dentro de cada um deles. Então você acaba tendo esse problema. Então não é só um mar de rosas que a gente tem ali no micro front-end, para a gente utilizar ele assim, sem fazer uma pequena análise do que você precisa ali de fato para o seu projeto. Aí eu acho que eu tenho tempo. Eu tenho tempo? 3 minutos? Eu acho que 3 minutos a gente pode fazer pelo menos umas 2 perguntas e a gente pode conversar depois. Alguém tem perguntas para fazer sobre micro front-end? Alguém já trabalhou com micro front-end aqui? Ele tem. Espera aí, o microfone está chegando. Oi. E aí? Um dos desafios que eu tive com o micro front-end foi a gestão de estados, a distribuição de informação entre componentes, com eles distribuído em rede, saca? Eu não consegui chegar a uma solução definitiva para, por exemplo, dado um componente que está num servidor, que tem um conjunto de dados, por exemplo, Redux, alguma coisa assim, passar para um outro componente essas informações e ele consumir esses dados de forma transparente, sem precisar de algumas informações. Eu queria uma sugestão, se tem alguma solução fácil para isso ou realmente é um pouco mais complexo esse processo? Ele é um pouco mais complexo. Qual framework que você utilizou para criar? React. O React, mas usou o Single SPA? Não, eu injetei o projeto, rodei com o Webpack para importar com o Model Federation. Sim. E estava fazendo alguns testes para poder fazer o processo de autentificação e transferir esses dados entre componentes, entre usuário logado e deslogado. Certo. Porque se fosse Single SPA, eu tinha uma experiência que era basicamente o quê? Dentro da configuração do Single SPA, você tem algumas configurações de rotas dentro das controllers dele para você navegar essas informações. Agora, pelo Model Federation, a única forma que eu consegui, porque eu também tive dificuldade, por isso que eu não usei Model Federation, foi utilizando rotas, onde eu passava por query string para buscar essas informações. E aí depois eu consumia e batia no endpoint de novo para poder receber essas informações. Aí meio que eu tinha uma duplicação de chamadas dentro dos micros front-ends. E eu achei que isso não escalava. Por quê? Porque se eu fosse utilizar o Redux, eu ia ter que bater toda hora lá, ia bater num micro front-end para depois bater no outro. Aí eu falei, não, vou seguir pelo Single SPA justamente por isso, porque lá eu conseguiria fazer esse ajuste de controllers. Beleza? Mais alguma pergunta? Opa, mais uma aqui. Só uma. Não? Não dá? A gente conversa dos bastidores. Então, galera, se quiser me encontrar nas redes sociais, esse é o meu QR Code, ou procura Unicorn Coder, beleza? E vai estar disponível esses slides aí, quem quiser falar comigo. Obrigadão, gente.